Evangelho de João, capítulo 5, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus é que o curara. Amém? Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, e esse, Senhor Deus, é o momento mais importante, Senhor Deus, dessa noite, porque é o momento em que o Senhor vai falar conosco. Nós já falamos contigo através dos cânticos, das orações, e agora, Senhor Deus, nós queremos abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor esteja falando com cada pessoa que entrou aqui nessa noite de uma forma personalizada, Senhor Deus, porque cada um de nós tem um anseio, tem uma dificuldade, e cada um de nós tem uma luta peculiar, Senhor. E eu sei que a tua palavra, ela é rica, Senhor Deus, para ir no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e mexer na nossa estrutura, Senhor. Por isso, ó Deus, repreendo agora toda distração, Senhor Deus. Aquele que nesse momento em que eu estou orando está com o pensamento distante, Senhor Deus. Deus, não é por causa de mim, porque se fosse apenas eu aqui, eles poderiam continuar com o pensamento distante, mas é o Senhor quem vai falar conosco nessa noite, e por isso nós queremos ouvir. Por isso, Deus, traz aquele que está aqui de corpo presente, mas o pensamento está distante. Traz para esse lugar, Senhor Deus, para que verdadeiramente possa ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e que teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de meditação, e que não seja apenas mais um momento de meditação e reflexão, mas que sejam lições que nós vamos aprender, e que haja, Senhor, dentro de nós um movimento tão forte, Senhor Deus, que nos empurre, Senhor Deus, a agir, a tomar uma atitude. Ó Deus, essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, ele fala de um lugar onde pessoas com todos os tipos de problemas e mazelas se reuniam em busca de uma esperança, em busca de algo, de uma promessa, de alguma coisa que alguém dizia que ali acontecia, e que naquele momento, se alguém agisse daquela forma, essa pessoa alcançaria a cura. Quando nós lemos esse texto, irmãos, o versículo 3, eu queria que você novamente colocasse seus olhos sobre o versículo 3 do capítulo 5. Diz o texto assim: neste lugar
havia uma grande multidão de enfermos. O texto diz que ali tinham pessoas cegas. O texto diz que ali tinham pessoas com problemas nas suas pernas, coxos, paralíticos. Em algumas versões vai dizer pessoas ressecadas, né? Esperando o movimento das águas. O movimento das águas para aquelas pessoas era a esperança deles. Havia entre eles a confiança. Eles acreditavam que de tempo em tempo, como o texto diz, um anjo descia, agitava a água desse tanque, e o primeiro que entrasse nesse tanque alcançaria então a cura. Quase todos os estudiosos da Bíblia concordam, irmãos, que o final do versículo 3, onde diz, esperando o movimento das águas, e também todo o versículo 4, que diz, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quase todos os estudiosos concordam que até algumas Bíblias mais antigas, esse texto talvez esteja entre colchetes na sua Bíblia. Isso significa que ele não faz parte do manuscrito original. Eu sempre que vou falar manuscrito, quase sai o Manucristo. Não sei porquê. O Manucristo original. Mas é os manuscritos, isso aí, né? Original, né? Então, eles concordam que na verdade, irmãos, por que eles dizem, por que não faz parte do original? Porque era uma crença deles, de que naquele lugar, naquele tanque, de tempo em tempo, esse anjo descia e agitava água. A Bíblia não diz se isso é verdadeiro. A Bíblia não diz. Agora, eu quero chamar a tua atenção, irmãos, porque o texto não diz que o anjo descia de tempo em tempo naquele lugar e agitava água. Mas o texto diz que esse homem ficou 38 anos ali, esperando o seu milagre. E eu acho muito difícil que uma pessoa permaneça 38 anos num lugar sem nunca ter visto algo que fizesse ela voltar no outro dia ali. Está me entendendo? Pensa você é uma pessoa que tem uma enfermidade, e aí você ouve que lá naquele lugar tem uma água milagrosa, que de tempo em tempo um anjo de Deus desce ali, movimenta aquela água, e o primeiro que entra lá é curado, e você vai lá na esperança de ser o primeiro. Irmãos, eles não podiam passar a noite ali, então a coisa era meio SUS assim, tá ligado? Era o SUS da vida. Quem chegasse primeiro ficava mais pertinho da água. Já foi na fila do SUS, irmão? É a misericórdia de Deus, né? Não é? Então assim, quem chegava primeiro pegava o melhor lugar, já ficava com o pezinho assim meio que dentro da água ali balançando, né? Esperando, vai que é hoje que o anjo vai mexer na água aqui. Não é assim que a gente faz? 4:30 da manhã, frio, garoa, você está ali na porta do postinho. Aí, quando não acontece de alguém abrir a porta e dizer assim, não, o médico está em curso hoje. Tipo assim. Já aconteceu com você, né? Então era mais ou menos isso. Agora imagine, esse homem, 38 anos, todo dia alguém levava ele até lá, porque ele era paralítico, ele não conseguia ir até lá. Então alguém levava esse homem lá. E durante 38 anos ele foi no mesmo lugar todo dia. E a Bíblia diz que quando Jesus questionou ele, e ele diz assim, Senhor, eu não consigo, porque sempre que a água é agitada, ou seja, acontecia alguma coisa ali. Alguém entra antes de mim. Então, por mais que os estudiosos digam que isso é uma lenda, que isso não... Eu fico aqui pensando, o que esse homem ia fazer lá durante 38 anos? Eu acho muito difícil que ele fosse todo esse tempo lá, se de fato ele não tivesse visto, de repente, que alguém alcançou algum milagre ali. Não é mesmo? Então esse é um ponto que a gente precisa pensar sobre esse texto. E o que eu quero meditar nessa noite com os irmãos é justamente, irmãos, eu quero que você tente fazer na sua cabeça aí uma imagem desse lugar. Imagine assim um tanque de água, várias nascentes caindo nele, e ao redor desse tanque tem muita gente. Muita gente.
pessoas sem perna, pessoas sem braço, pessoas que não conseguem enxergar, pessoas que não conseguem ouvir, leprosos, pessoas com todo tipo de enfermidade estão ali, olhando para aquela água, esperando o movimento. Irmãos, era uma coisa terrível, com certeza, de se ver. Terrível. Quem aqui gosta de ir no hospital? Ninguém? Ninguém gosta. A gente tem um problema. A gente às vezes fala assim: vou te levar lá no hospital para você ver o que é sofrimento. A gente só se dá conta do que é sofrimento quando vê o outro sofrendo mais que a gente. E é horrível isso, irmãos. Isso é horrível. Eu preciso ver que o irmão Luiz está pior que eu para dizer: nossa, graças a Deus que eu não estou igual ele. Isso é horrível. Então aquele lugar, irmãos, era um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar onde eu imagino as pessoas gemendo, sofrendo ali. E o texto diz que estava acontecendo uma festa, não é mesmo? O versículo 1 diz que havia uma festa dos judeus. E sabe aonde que Jesus vai? Ele tinha a escolha de ir na festa e ir nesse SUS da vida lá. Ir na festa ou ir no SUS. Festa, SUS. E adivinha onde que Jesus vai? No SUS. Ele vai lá onde aquelas pessoas precisavam dele. Jesus é lindo, irmãos. Jesus vai de encontro com aqueles que são necessitados. Jesus vai de encontro daqueles que necessitam dele, da intervenção dele. E Jesus chega naquele lugar de dor e de sofrimento. E eu queria, como eu disse, eu queria que você tentasse imaginar esse lugar. Você conseguiu imaginar? Sim? Mas esse mesmo lugar de dor e sofrimento era também um lugar de esperança. Ao mesmo tempo que ele era um lugar de dor, de sofrimento, de angústia, de espera, era um lugar de esperança, porque as pessoas vinham todos os dias ali em busca de alcançar a sua cura. Se você estiver doente e alguém disser assim para você: olha, tem um médico lá no hospital, não sei da onde, tal lugar, ele cura, e aquele médico é bom. Irmão, você não mede esforço. Se você já foi desenganado em todo lugar que você foi, você vai lá naquele médico. E às vezes a gente fica, irmãos, um pouco entristecidos, questionando como muitas pessoas vão em determinados lugares, fazem determinadas coisas. Você sabe do que eu estou falando, né? A pessoa tem uma enfermidade, aí ela vai lá num lugar porque tem alguém que alguém disse: não, aquela pessoa, ela faz uma oração por você, ela passa um negócio em você, ela vai te curar. As pessoas vão lá, ou até mesmo numa igreja, não é mesmo? A pessoa vai naquela igreja, leva os enfermos lá, porque ali, não, lá o milagre acontece, lá a cura acontece, todo culto, um monte de gente é curada. Ora, para quem está desesperado e precisando de uma esperança, é claro que ele vai até lá. Então aquele tanque, ao mesmo tempo que ele era um lugar de dor e sofrimento, era também um lugar de esperança. O paralítico do texto, ele ficava ali todo dia, na esperança que ele conseguisse, quando a água se mexesse, saltar dentro da água e sair dali andando. Essa era a esperança dele. E durante 38 anos ele ficou ali, esperando. Todo dia voltava naquele lugar, esperando que o milagre dele chegasse. E imagino eu que esse paralítico fazia a seguinte pergunta: quando que vai chegar o que, irmãos? A minha vez. Quando que vai chegar a minha vez? De repente, ele era alguém que precisava que alguém levasse ele todo dia. Não sei como, num jumento, numa carroça, não sei, não é? Porque ele era paralítico, então provavelmente ele não tinha como ir até lá caminhando. E aí as pessoas de repente tinham outras coisas para fazer e levavam ele sempre mais tarde. Quando ele chegava lá, de repente já estava cheio em volta do tanque. Aí ele pensava: hoje não vai rolar. Se a água se mexer hoje, não vai ser minha vez. E eu imagino que, mesmo estando ali, talvez até sabendo que ele não ia conseguir chegar na água,
ele ficava ali com aquele sentimento de quando que vai chegar a minha vez. E você talvez não se dá conta que você e eu fazemos essa mesma pergunta para Deus às vezes. A gente lê tantos milagres na palavra de Deus, a gente tem tantos relatos maravilhosos de milagres extraordinários que Deus fez. E quando a gente lê esses textos e a gente precisa de um milagre de Deus na nossa vida, a gente diz: Deus, e eu? Quando que vai chegar a minha vez? Quando que vai ser a minha hora? Eu já li aqui que o Senhor curou o cego, o Senhor fez o coxo andar, mas e eu, Senhor? Quando que o meu milagre, talvez não seja uma questão de enfermidade, mas seja um outro tipo de milagre que você precisa, quando, Senhor, que vai chegar? E eu imagino que essa pergunta ficava no coração daquele paralítico. E aí um dia ele estava ali, naquele lugar de dor, de sofrimento, mas também naquele lugar de esperança, e Jesus chega lá, chega naquele lugar. E o versículo 6 diz que Jesus, vendo ele deitado, e sabia que ele estava há muito tempo naquela situação, Jesus faz uma pergunta para o paralítico: você quer ser curado? E o paralítico vai revelar para Jesus, irmãos, um conflito que estava acontecendo dentro da alma dele. Quando Jesus diz: você quer ser curado? Ele diz assim: como? Como que eu vou ser curado? Eu não tenho ninguém que me ajude. Porque, irmãos, imagino eu que pessoas que iam até lá, que talvez fossem mais abastadas financeiramente, talvez eles tinham pessoas que ficassem ali de prontidão: ó, se a água se mexer, você me joga para dentro. Imagina eu que isso podia acontecer. Olha, se a água me movimentar, você me empurra para dentro aí. Mas o paralítico não tinha ninguém para fazer isso para ele. E quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele revela um conflito que está acontecendo dentro da alma. Olha, eu estou aqui, mas não tem, Senhor, jeito. Não tem ninguém para me ajudar. Quando eu vou entrar, o outro já entrou na minha frente. E aí, nós muitas vezes estamos com esse conflito dentro do nosso coração, não é mesmo? E o maior problema, irmãos, desse paralítico era que a esperança dele estava depositada em alguém empurrá-lo para dentro da água, e também na água em si. Ou seja, a esperança dele estava distorcida, como a de muitas pessoas estão. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, a esperança delas é um amuleto, algo que elas carregam consigo e dizem: não, isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai me salvar, isso aqui vai me curar. E como a gente pode questionar tal fé, se ela aprendeu assim, e se aquilo traz esperança para ela? É uma esperança distorcida, mas é uma esperança dessa pessoa. Então a esperança desse homem era que alguém pudesse ajudar ele. A esperança desse homem era a água em si, que se a água se movesse, ele ia alcançar a cura. Então, quando você e eu vemos pessoas que estão agarradas a um fio de esperança, a uma imagem, a um amuleto, a um lugar, a uma água, a um copo de água, a 1 quilo de sal, a um pedaço de madeira, irmãos, a gente não tem que zombar ou muito menos julgar, porque essa pessoa está agarrada ao seu fio de esperança. Como aquele homem, a esperança dele era que alguém pudesse ajudar. Então, são pessoas que não têm entendimento, mas que aquilo é a esperança dela. É a esperança dela. Agora, o maior problema é quando você e eu, que somos conhecedores da palavra, sabemos que a nossa única esperança é Jesus, e diante de problemas e situações que nós não podemos resolver, a gente ainda fica na esperança que alguém venha nos socorrer, que apareça alguma coisa. Não, a gente vai fazer um jeito aqui, vamos dar um jeito nisso aqui.
Porque o que esse homem estava tentando dizer para Jesus era: olha, talvez se alguém, planejando, sabe? Talvez se alguém viesse comigo, ficasse aqui durante todo o dia, e aí a água fosse se mexer, essa pessoa me coloca. Ou seja, quantas vezes você e eu já não agimos assim? Nós temos uma situação que não é só um milagre de Deus, e aí a gente fica assim: não, mas eu sei que alguém vai. A gente fica procurando num irmão a solução, a gente fica procurando num plano. Eu vou planejar desse jeito, eu vou agir. Não, já que não deu certo assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou. Quando na verdade a nossa esperança, a solução para o nosso problema é Jesus. Você percebe, irmãos? Jesus estava ali dizendo para aquele homem: você quer ficar curado? Ele estava dizendo: não, Senhor, eu estou tentando. Mas só que veja bem, se tivesse um jeito. Jesus não estava ali para dar um plano melhor para ele, meu irmão. Como Jesus não quer nos dar um plano melhor nessa noite para resolver os nossos problemas. Ele quer resolver o nosso problema. Mas a gente quer que Deus nos dê um plano melhor. Senhor, se o Senhor me dê direção. Não, Jesus, eu não tenho como resolver essa situação, mas o Senhor pode. E o Senhor é a minha única esperança. Não é a água, não é o amuleto, não é nada, é o Senhor. Senhor, eu sei que ninguém vai resolver essa situação por mim. Não há pessoa que dê jeito nisso, só o Senhor. Mas nós ficamos ali na esperança que não, vai aparecer um Salvador montado num cavalo branco e ele vai nos tirar. Não vai, irmãos. A gente fica às vezes na esperança que um irmão vai aparecer para a gente e dizer assim: olha, Deus revelou para mim que você está enfrentando esse problema e eu vim aqui para... Não vai. Pode acontecer, como a Bíblia descreve, mas na maioria das vezes é a gente com Deus ali, sabe? A pergunta que Jesus está fazendo para você nessa noite: você quer resolver esse problema? Você quer a solução para o seu problema? Mas talvez você, como aquele paralítico, está tão confuso na sua alma, com tanto conflito, que você está dizendo: pois é, Senhor, eu já tentei isso, tentei aquilo. Jesus não quer saber o que você já tentou. Ele sabe que nada disso vai funcionar. Ele está querendo saber: você quer resolver esse problema? Então para de procurar esquema. Para de tentar dar um jeito. Para de esperar que alguém vai aparecer e vai te socorrer, porque não vai acontecer isso. Então a pergunta de Jesus aqui pode parecer, irmãos, um pouco assim, até sarcástica, tola. Ora, ele estava olhando para um homem paralítico. E você pode reparar, irmãos, Jesus faz essa pergunta para que esse homem revelasse o foco da sua fé, o real problema. E Jesus conseguiu fazer com que ele trouxesse à tona os conflitos da sua alma. Você quer ficar curado? Ele tinha que dizer: Senhor, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Mas veja, as pessoas em volta daquele tanque estavam tão apegadas naquele fio de esperança que era o mover das águas, que nenhuma delas, nem mesmo esse homem, percebeu quem estava ali. E às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, diante do grande Deus que nós acabamos de cantar, mas nós não conseguimos largar daquele fio de esperança de que alguém ou alguma coisa vai acontecer que vai resolver os nossos problemas. E aí Jesus se revela na hora do culto para nós, mas nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Por quê? Porque a gente ainda está agarrado naquele fio de esperança de que alguém vai resolver o nosso problema, de que amanhã vai surgir uma forma de resolver. E aí a gente sai daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Como aquelas pessoas naquele dia perderam a oportunidade de saírem todas do redor daquele tanque curada. Porque eu não tenho dúvida que se todas aquelas pessoas dissessem: ei, Jesus, tenha misericórdia de mim, Ele ia estender a mão sobre todas elas e todas sairiam dali curadas. Se todas confessassem dizendo: o Senhor é Jesus, é o Messias, o Filho de Deus, é a nossa única solução. Mas elas estavam ali quietos, porque nós temos que ver quando a água vai se mexer. Vocês estão atrapalhando. Essa é a nossa esperança, fiquem quietos. Então, o problema, irmãos, não são as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Não deixe de ser um problema, nós temos que orar e levar a palavra. O problema somos nós, conhecedores da palavra de Deus, que sabemos que Jesus é a nossa única esperança, e nós ficarmos ali esperando que alguma coisa vai acontecer. Não vai, irmãos. Então Jesus
diz: você quer ficar curado? E o homem revela todo o conflito da sua alma. Diz para ele: olha, Senhor, se tivesse alguém, eu estou aqui há tanto tempo. O versículo 8, Jesus diz assim, acho que Jesus teve tanta compaixão desse homem, por causa da fé tão distorcida dele. A fé desse homem estava tão distorcida, mas ele tinha fé. Ele tinha fé, embora distorcida, ele tinha fé. E eu creio que Jesus foi tão misericordioso, que ele disse, veja, Jesus podia dar um sermão, mas aquilo naquele momento não ia resolver. Então Jesus olha para ele e diz assim: levante-se, tome a tua cama e ande. Que coisa tremenda. Irmãos, você já viu uma pessoa que fica na cadeira de roda? Claro que já, né? Uma pessoa que fica por muito tempo numa cadeira de roda sem conseguir andar, as pernas dessa pessoa, ela vai afinando. Vai afinando, por quê? Porque ela não movimenta mais, então os músculos vão atrofiando e as pernas vão ficando bem fininhas, bem fininhas. Imagine esse homem com seus, a Bíblia diz que 38 anos ali. A imagem que eu tenho na minha cabeça é esse homem com as perninhas cruzadas para dentro, assim, sabe? Apoiando seus braços sobre as pernas. E de repente Jesus diz assim: levante-se, pegue essa esteira, essa cama, essa maca que você está deitado aí e vá embora. E aquele homem talvez experimentou um milagre, algo tremendo, as suas pernas se fortaleceram, ele levantou, pegou aquela cama e saiu andando. Agora, por que Jesus pede para aquele homem pegar a cama? Já parou para pensar? A cama daquele homem era um símbolo de algo muito triste, de algo no qual aquele homem viveu a vida toda sobre ela. Ou seja, toda vez que ele olhava para aquela cama, eu imagino que ele talvez ia ter um sentimento de tristeza. E a gente ensina que nós temos que esquecer o passado. Esqueça o passado, apague da sua memória, blá, blá. Então se Jesus tivesse dito assim para aquele homem: ó, pega essa cama, vá ali na rua e taque fogo, a gente ia gostar mais, né? Pega essa cama, vá ali fora e faça um fogaréu com ela, porque ó, isso aqui é coisa do passado, você tem nova vida. Jesus falou assim: pega a cama e ande, leve ela com você. Por quê? Porque o que Jesus queria ensinar para esse homem era que aquele símbolo de sofrimento e dor, a partir daquele momento ia ser um símbolo de restauração. Aquilo que foi um símbolo de sofrimento e dor, a partir daquele momento seria um símbolo de restauração, como a cruz de Cristo. A cruz, irmãos, ela é um símbolo de tortura, ela é um símbolo de dor, ela é um símbolo de sofrimento, mas ao mesmo tempo ela é um símbolo de salvação, é um símbolo de redenção, é um símbolo de misericórdia. E talvez Jesus disse para aquele homem levar a sua cama para que ele não esquecesse do que aconteceu com ele. Quantos de nós que recebemos milagres de Deus na nossa vida, quantas pessoas eu já vi isso acontecer? A pessoa faz campanha, a pessoa é aquele crente fervoroso, aí Deus abençoa a vida dela, daqui a pouco ela larga a cama dela em algum lugar e diz assim: não, eu nunca precisei disso, não, isso nunca fez parte da minha vida. E começa a caminhar, a viver como se nunca precisasse daquilo, como se Deus nunca tivesse feito nada na vida dela, e como se fosse ela que tivesse alcançado tudo que ela tem. Você já conhece pessoas assim. E Jesus vai dizer para o homem depois da cura: olha, não peques mais, hein? Para que não aconteça com você coisa pior. Ou seja, fique esperto, meu filho. O poder de te curar está em mim, mas o poder de tirar a tua vida também está na minha mão. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, as duas últimas para encerrar.
crítica das pessoas. Eu imagino que aqueles fariseus, aqueles judeus, aquelas pessoas conheciam aquele paralítico, não é mesmo? E ao verem aquele homem caminhando, eles deviam ter feito uma festa, eles deviam ter glorificado a Deus. O que aconteceu? Que milagre maravilhoso, meu Deus, como foi? Mas eles não conseguem ver as pernas fortalecidas, eles olham para a cama. Quem que mandou você carregar? E começa uma série de perguntas. E muitas pessoas religiosas têm esse problema. Quando Deus faz algo extraordinário na vida de alguém, principalmente quando Ele opera a salvação, e é o desejo dele fazer na vida de todos, começa uma série de críticas. Eu enfrentei muito isso. Ih, esse aí? Crente agora? Era só o que faltava, não é? Vocês vão ver. Olha, irmãos, eu sou batista sétimo dia de teimoso. Teve gente que botou o dedo na minha cara e falou assim: você, rapazinho, eu tô de olho em você. Teve igreja que eu fui pregar, fui convidado para pregar quando era mais jovem, e eu fui feliz porque eu ia pregar naquela igreja. Chegando lá, fizeram uma reunião assim de última hora e disseram: não, aqui esse rapaz não prega, porque diziam que eu estava trazendo heresias para a igreja batista sétimo dia. E eu nunca soube quais. Por quê? Porque as pessoas olhavam para mim e diziam: esse rapaz, vocês vão ir mais cedo ou mais tarde, vocês vão ver quem é ele. Porque as pessoas são assim. As pessoas não conseguiam ver um Claudir que Deus restaurou, que Deus estava fazendo uma obra de salvação. É a mesma coisa quando alguém que está começando na fé, e a pessoa vem aqui, quer cantar, ou a pessoa quer trazer um testemunho, e a gente fica cheio de dedos. Mas tem que tomar cuidado, porque veja bem, não sei o que. Irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que está operando salvação na vida dessa criatura. Nós temos que festejar com elas e não ficar olhando os defeitos e problemas. Então, a crítica sempre vai existir, irmãos. Mas o que mais chama a minha atenção, para encerrar, disseram assim para aquele homem: quem é o homem que te disse toma a tua cama e anda? E ele disse: não sei. Irmãos, como assim? Jesus operou um milagre na vida daquele homem que ele esperou uma vida inteira. E ele sai dali e daí diz: não sei. Quem foi? Olha, eu nem me lembro direito dele. Ou seja, é possível que Deus opere uma cura na vida de uma pessoa e que essa pessoa nem sequer saiba quem é Jesus. E isso é perigoso demais. Porque acima de tudo o que Deus quer é que nós conheçamos Ele profundamente. Quem te curou? Não sei. Está vendo por que Jesus mandou ele carregar a cama? Porque daí o que aconteceu? A partir do momento ele falou: eu tenho que descobrir quem foi, né? E aí ele vai para o templo para tentar encontrar Jesus. E quando ele chegou lá, Jesus falou assim: eu vou dizer uma coisa para você, rapazinho. A partir de agora, se esperta, porque para não acontecer coisa pior com você. Deus não quer fazer apenas um milagre na sua vida, porque Ele não quer ser um milagreiro. Não. Até porque o milagre, amanhã ou depois, você pode esquecer, as pessoas vão esquecer. O que Deus quer, acima de tudo, é um relacionamento íntimo e profundo contigo. E você tendo esse relacionamento com Deus, você não mais vai achar que a tua esperança é essa cadeira, é o banco, não. A partir do momento que você tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, com Jesus, você entende de uma vez por todas: a minha única esperança diante desse problema é Jesus, é o Senhor, e eu estou firmado nele. Pode passar 38 anos, eu creio que não vai precisar, mas eu estou firmado.
O que Deus quer é um relacionamento íntimo e profundo contigo. Ele não quer que você venha aqui, frequente essa igreja, e quando perguntarem quem é Jesus para você, você dizer: pois é, eu não sei. Mas Ele quer que você diga: Jesus, eu vou dizer para você quem é Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o Filho de Deus que se fez homem e veio a este mundo e morreu no meu lugar, pregado numa cruz pelos meus pecados. Esse é Jesus. É isso que Ele quer que você diga. Eu não sei, meu irmão, qual é o problema que você está enfrentando. E também não sei o tempo que você está enfrentando esse problema. Mas eu acredito que nenhum de nós está enfrentando um problema há tanto tempo quanto esse homem que nós acabamos de estudar. Embora eu tenha aprendido que a nossa caminhada de fé, a nossa vida cristã não é uma prova de velocidade. Ou seja, não importa quão rápido você vai. Não é uma questão de se você vai chegar primeiro ou em terceiro, não. Mas é uma prova de resistência, do quanto você vai suportar, mesmo quando Deus demorar aparentemente para resolver os seus problemas, o quão firme na única esperança que é Jesus você vai permanecer. Sabe, esse texto, irmãos, revela algo muito interessante. Esse homem diz assim: ninguém me ajuda. Mas como que ele chegava ali todo dia? Ou seja, mesmo enquanto Deus não operou o milagre na vida dele, Ele proveu o que aquele homem necessitava. E assim acontece com você e comigo. Mesmo enquanto o milagre que você e eu esperamos não chega, Deus tem provido aquilo que nós necessitamos. Você que está enfrentando uma luta aí já faz um tempo, e eu sei que algumas pessoas aqui enfrentam lutas, a gente ora junto por isso. A Bíblia diz que lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu queria que você rapidamente aí fechasse os seus olhos e começasse a pensar assim: ó, puxa vida, eu estou esperando esse milagre já faz um tempo, mas Deus tem sido tão bom comigo. Ele tem cuidado dos meus filhos, Ele tem cuidado de mim. Eu tenho saído, eu tenho voltado, eu tenho pão todo dia na minha mesa. O Senhor não tem deixado faltar. O Senhor tem me dado trabalho. Sim, Deus está cuidando de mim. O Senhor tem colocado pessoas na minha vida, amigos queridos, familiares que me amam e que se preocupam comigo. O Senhor tem colocado irmãos valorosos ao meu lado que me aconselham, que oram por mim. Ou seja, mesmo enquanto o milagre que você tanto espera não chega, saiba, Deus está cuidando de você. Irmãos, algum tempo atrás alguns irmãos disseram assim: pastor, por que você não faz apelo? Aí eu disse assim: então a partir de hoje eu vou sempre fazer apelo. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando um dia que o apelo é um ato de fé. Porque é uma forma de, quando nós estamos aqui nesse banco ouvindo o sermão e alguém diz assim: olha, você que deseja, você que quer, você que ouviu essa palavra, é uma forma de demonstrar o quanto a gente foi tocado por aquela palavra. Sabe? Lembra do homem com a mão ressecada? Ele estava lá na sinagoga e Jesus disse assim: ó, venha para o meio. Esse foi o primeiro passo: venha para cá. E aquele homem com a mão escondida, talvez de vergonha, saiu do seu lugar e veio assim com a mãozinha escondida para o meio da sinagoga. E aí Jesus disse assim: agora que você está aqui no meio, estenda a sua mão, se mostre. Se você quer alcançar a cura, se você quer alcançar o milagre, dê um passo, tome uma atitude, saia do seu lugar, faça alguma coisa para mostrar que você entendeu. E aí eu pensei: sabe que isso é verdade? A gente precisa desafiar mesmo as pessoas. Por isso, meu irmão, eu não sei qual é o problema que você... De algumas pessoas aqui eu sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui e dizer: Jesus, Tu és a minha única esperança, eu não tenho outro além de Ti. Senhor, Tu sabes a luta que eu estou enfrentando e Tu és a única minha esperança. Se coloque aos pés do Senhor agora.
E o Senhor está fazendo essa pergunta nessa noite para você: você quer ficar são? O Senhor está dizendo para você: você quer que eu resolva esse problema? Você quer que eu resolva essa situação? O Senhor está fazendo uma pergunta tão íntima para você que só você e Ele sabe qual é. Você sabe qual é a área em que você precisa. Mas agora, irmãos, eu queria que você fosse assim, que você não dissesse toda, mas que você desse prioridade para aquilo de fato que precisa, para aquilo de fato que está latente no seu coração. Talvez você esteja sofrendo com uma enfermidade, como eu sei que alguns irmãos aqui sofrem. Diga: Deus, eu quero a cura, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha carne. Talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande de ordem financeira, de ordem emocional. Diga: Senhor, olha aqui, Senhor. Tu sabes que foi uma coisa involuntária que chegou nesse ponto, e eu quero muito sair daqui, Senhor. Então, saia do seu lugar e diga assim: ó Senhor, eu estou aqui, e eu não quero sair desse lugar como as pessoas ao redor daquele tanque que não te viram, que não te reconheceram, que não te ouviram. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero sair daqui tocado pelo Senhor. Eu quero sair daqui andando, Senhor. Eu quero sair daqui renovado, fortalecido, Senhor. Diga para o Senhor o que está afligindo o seu coração. É você e Deus agora. Faça a sua oração. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, essas pessoas que vieram aqui nessa noite, assim como eu, nós, Senhor Deus, não estamos leprosos fisicamente ou paralíticos. Não, Senhor, louvado seja o teu nome que não. Mas, Senhor, dentro de nós há tantas lutas, Senhor Deus, muitas vezes há dúvidas. Muitas vezes, Senhor Deus, a nossa esperança está colocada em outras coisas, Senhor, em outro lugar, em outras pessoas. Mas o Senhor se revelou a nós nessa noite. E nós queremos declarar: Senhor, a nossa esperança não é um médico de carne e osso para a enfermidade que nós enfrentamos. A nossa esperança é o Senhor. Senhor, a nossa esperança não é um banco que vai resolver o nosso problema financeiro, ou uma pessoa que vai nos dar uma nova direção. Não, é o Senhor. Nós não queremos mais ficar fazendo esquemas e projetos que não vão dar em nada. Nós queremos dizer: Senhor, só Tu, só o Senhor. Só o Senhor é que pode resolver essa causa. Por isso, Senhor, cada pessoa que está aqui agora na frente, que saiu do seu lugar e que veio até aqui nesse lugar e está dizendo: Senhor, o Senhor bem conhece a luta que eu estou enfrentando, e Senhor, eu estou a ponto de desanimar. Senhor, Tu sabes que dentro de mim não há mais força, não há mais fé, não há mais ânimo, nem mesmo para Te buscar, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite eu quero que o Senhor acenda de novo a chama da esperança, a chama do Espírito na minha vida. Ah, Senhor, não permita que nenhuma pessoa que aqui está saia desse lugar sem notar a Tua presença. Mas que possamos sair daqui nessa noite levando a nossa cama, Senhor, levando o nosso leito. E que nessa semana, ao olharmos, Senhor, para esse instrumento de dor e de sofrimento, a gente possa saber que um dia isso vai ser um instrumento, Senhor Deus, de restauração. Os medicamentos, Senhor, serão apenas para dizermos: um dia eu tomei, hoje eu não tomo mais. E seja lá o que for, ó Deus, que rouba a nossa paz, que traz conflito à nossa alma, nós iremos testemunhar e dizer: um dia eu passei por esse vale, um dia eu enfrentei uma luta que não tinha solução, mas o Senhor me valeu. E como o texto que nós lemos no início desse culto, Senhor Deus, dá-nos força para, como Abacuque, nós dizemos: ainda que não haja mantimento, ainda que não haja animais no curral, Senhor, trazendo para os nossos dias, ainda que alguém, o médico, outras pessoas já tenham dito que não tem mais jeito, que não há o que fazer, eu vou continuar Te louvando, Senhor, porque Tu és a minha esperança, só Tu és a minha esperança.
E eu creio que o Senhor está cuidando de mim e da minha família, enquanto o milagre que eu espero não chega. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.